E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Eliezer e nós estamos no canal Universo Sentido. Eu darei prosseguimento a mais um vídeo e neste vídeo eu estarei comentando sobre a cultura da morte e a eternidade da consciência. Antes de eu entrar nesta questão, eu faço o convite a vocês aí para fazer uma breve pesquisa na minha playlist e vocês encontrarão diversos vídeos, principalmente de cunho filosófico, de cunho metafísico, de cunho espiritual e alguns de cunho social, também alguns vídeos aí com algumas questões críticas acerca da existência em comunidade, do fenômeno da existência. Enfim, se você quiser fazer uma breve pesquisa aí, você vai encontrar alguns desses vídeos. Também não se esqueçam de se inscreverem em meu canal, de deixar também um like, se quiserem também fique à vontade para comentar. E é isso aí, pessoal. Vamos entrar agora na questão que eu quero comentar um pouco aqui, que é essa questão da cultura da morte e a eternidade da consciência. Bom, eu vou exemplificar como eu vejo o fenômeno existencial, ou seja, como que eu vejo assim a energia que impulsiona todos os seres dentro dessa matrix. E eu vou exemplificar aqui usando uma colmeia de abelha, um enxame de abelha. Então vamos lá. Eu vejo que a mecânica, todo o funcionamento da vida dentro de um enxame de abelha, ele se dá por uma consciência, ou seja, ele se dá por uma mônada. Essa mônada, ela é altamente inteligente, ou seja, é ela quem vai impulsionar toda a vida aqui dentro de uma colmeia de abelha. E basicamente, eu vejo que dentro do enxame de abelha vai funcionar desta maneira. Esta mônada, ou seja, esta consciência, ou todo, ou uno, ou Deus propriamente dito, principalmente aqui no Ocidente, eu acredito que 90% das pessoas elas entendem esse fenômeno existencial, ou seja, essa energia que impulsiona a vida, elas vão chamar de Deus, né? Mesmo que de uma maneira um tanto quanto, pelo menos ao meu ponto de vista, equivocado, porque as pessoas veem como se essa consciência inteligente ela fosse algo atuante do meio externo para o meio interno, quando eu vejo que esta mônada ela é atuante do meio interno para o meio externo, ou seja, ela se manifesta em matéria e ela vai se movimentar dentro dessa egrégora, ou seja, ela vai contribuir para esta inteligência, para esta grande inteligência. Vamos se dizer analogamente que se essas abelhas aqui fossem criar os seus arquetipos de crenças, ou seja, se elas fossem criar uma religião aqui, elas chamariam essa mônada aqui, essa grande inteligência consciente de Deus. Elas louvariam essa mônada aqui. Então vamos lá. Como que a vida dentro desta colmeia, ou seja, eu vou chamar isso aqui de matrix, matrix porque elas vão se manifestar dentro dessa dimensão de realidade tal qual nós conhecemos, e elas vão aqui cumprir com os seus objetivos, com as suas vocações para a manutenção de toda essa consciência. E aí que está a grande sacada. Esta consciência, ela nada mais, ela vai se decair, se desfragmentar e ela vai dar a vida aqui nessas abelhas. Ou seja, dentro de um enxame de abelha nós temos aí uma estimativa de que exista de 100 a 150 mil abelhas, dentre as quais nós vamos ter as três classes principais, que é a classe, em primeiro momento, da abelha rainha. A abelha rainha ela tem por missão vocacional espalhar aqui a sua prole, ou seja, ela que vai
manter esse ciclo aqui entre nascimento e morte, ou seja, ela vai manter um certo equilíbrio dentro dessa colmeia. Depois nós vamos ter aqui o zangão, e o zangão tem por função vocacional basicamente copular com a rainha para que se suceda aqui a proliferação da espécie dessas abelhas. E por último nós vamos ter a classe das abelhas operárias, esta que é composta pela maioria das abelhas, e ela aqui tem uma função vocacional, ou seja, uma função natural, ela já nasce com essa disposição de que é para extrair do meio externo para o meio interno toda a matéria-prima para que suceda a manutenção e a harmonia da vida dentro desta matrix. Só que nós vamos observar que dentro essas três classes aqui que se individualizam dentro desta matrix, dentro desta colmeia, elas são todas oriundas de uma mesma consciência, ou seja, a mesma consciência que se desfragmenta, decai e se transforma numa abelha rainha, ela também vai aqui se desfragmentar, ela vai decair, ela vai se transformar no zangão, e ela vai se desfragmentar, vai decair e ela vai se individualizar, ou seja, manifestar nas abelhas operárias. Então nós vamos ver que nós temos 100 mil abelhas, mas nós temos uma só inteligência consciente trabalhando para a manutenção e o ciclo eterno aqui desse fenômeno existencial, que seria o fenômeno existencial da colmeia de abelha. Ou seja, esse fenômeno da existência é necessário à sua existência. Para que é necessária a sua existência? Para a manutenção da própria consciência, ou seja, a consciência aqui, ou se vocês quiserem chamar isso aqui de Deus das abelhas, é ela quem vai prover tudo aqui dentro dessa matrix. E por que ela provê tudo dentro dessa matrix? Porque essa matrix está, quer queira ou não, contribuindo para a existência do todo. Ou seja, esse todo ele vai se desfragmentar, essa consciência altamente inteligente, ela vai se desfragmentar e ela vai cumprir aqui com as suas tarefas. E aí a gente vai ver o fenômeno da vocação, ou seja, aquela predisposição natural de cada qual fazer o que é para ser feito, mesmo de forma consciente ou inconsciente. E aí depois a gente vai também exemplificar aqui sobre o fenômeno existencial das comunidades sociais mesmo, ou seja, das comunidades de nós, seres humanos. Mas bem, vamos continuar aqui exemplificando dentro de um enxame de abelha. Se você, porventura, intentar contra a integridade desse enxame de abelha, é certo eu dizer, é muito óbvio eu dizer, que você será 100%, ou seja, você terá 100% de chance de ser picado, ou seja, inevitavelmente você vai ser ferroado por uma porção de abelhas aqui. E aí a gente vai ver que elas não se eximem de maneira alguma de abdicarem de suas próprias vidas em prol da harmonia desse todo aqui, ou seja, em prol da harmonia desta consciência inteligente. Se nós formos observar isso sobre uma ótica tal qual como nós observamos o mundo, que eu vejo que é uma ótica, quer queira ou não, uma ótica um tanto quanto ilusória, vamos supor que se essas abelhas olhassem o mundo justamente como nós seres humanos olhamos, eu não acredito que uma abelha ela iria, sem pensar, se suicidar praticamente em prol aqui da harmonia dessas 150 mil abelhas. Se ela observasse que ela é um ser integralmente biológico, ou seja, que morrendo este corpo aqui, tudo que há nele se esvai, ou seja, tudo que há nele
vai sumir literalmente do mapa do universo, ou seja, vai desaparecer, vai se virar um nada, nunca mais vai existir em nenhum outro canto do universo, é muito provável que nenhuma delas iriam se sacrificar em prol das outras. Afinal, são 100 mil abelhas aqui e eu acredito que nenhuma delas estariam dispostas a se sacrificar por uma abelha que talvez ela nem conheça. Isso eu estou exemplificando se fosse dentro de uma ótica como nós vemos o mundo, mas se a gente observar que aqui quem rege é uma única consciência e que essas abelhinhas que são a manifestação dessa própria consciência, elas agem conforme os seus instintos naturais, então nós vamos ver que elas não se eximem em sacrificar, mas por quê? Pode ser que elas tenham a plena consciência de que elas são esta mônada e que elas estão aqui cumprindo para a manutenção delas mesmas. Ou seja, a partir do momento que uma abelha ela ferroa algo que fere a integridade desta colmeia, ela vai na ferroada, no fenômeno da ferroada. Todos nós sabemos que quando a abelha ela perde o seu ferrão é partes intrínsecas do seu próprio corpo, ela acaba perdendo aqui parte do seu sistema digestivo e ela fatalmente vai morrer, ou seja, ela fatalmente vai perder o seu corpo e dentro do que eu vejo, dentro da perspectiva que eu vejo, ela vai voltar para esta mônada aqui, ou seja, na grande verdade ela não vai morrer, ela vai deixar o seu veículo que contribui para a manutenção e ela vai voltar aqui, ou seja, ela vai tornar a ser esta mesma consciência inteligente e posterior, né, graças às outras funções, bem como a função da rainha, que tem por objetivo proliferar a espécie, ou seja, ela que vai dar vida, dar substancialidade aos outros corpinhos, aos outros veículos. Então esta mônada aqui que deixou aquele veículo, ou seja, aquela abelhinha, ela vai posterior retornar aqui e ela vai ocupar um outro veículo e assim ela vai prosseguir com esse ciclo praticamente eterno ou esse ciclo indeterminado até que esta mônada, até que esta consciência aqui ela dê um salto quântico, ou seja, ela dê um passo a mais dentro do fenômeno existencial e até que isso suceda, esse ciclo aqui ele vai por um tempo indeterminado entre deixa a mônada, volta para a mônada e depois ocupa espaço aqui, ou seja, ocupa um corpo aqui e esse ciclo prossegue. O corpo, todos nós já sabemos que quando a consciência ela deixa esse corpo ele vai entrar por aquele ciclo da matéria, ou seja, vamos exemplificar aqui, um corpo ele é composto de uma cadeia de números incontáveis de átomos que vão dar sentido às células, ou seja, de átomos que vão dar sentido às moléculas, que vão dar sentido às células e assim sucessivamente até nós termos algo tangível, algo físico, algo que nós compreendemos por vida propriamente dito. Ou seja, basta que uma consciência saia deste corpo e esse corpo ele vai retornar ao ciclo natural da matéria, ou seja, ele vai voltar a ser lá o átomo em seu estado primitivo para depois ele voltar ou retornar a ser algo novamente. Ele pode ser um olho, parte de uma abelha, parte de uma folha, parte de uma árvore, enfim, este ciclo da matéria ele vai estar pairando dentro de todo o sistema que nós compreendemos de biosfera, da biovida mesmo, todo o sistema ecológico de vida. Enfim, espero que vocês entendam mais ou menos a minha maneira de explicar aqui como funciona a mecânica da vida. E eu agora, dentro desse mesmo modelo, vou exemplificar dentro do fenômeno existencial, ou mesmo do fenômeno social. Observe que a gente está vendo aqui uma coisa que ela é
muito comum, ela é bastante tradicional, que é uma cerimônia que eu vou chamar de cultuação da morte mesmo. É uma cerimônia que ninguém gosta, todavia fatalmente um dia nós iremos passar por ela e também nós vamos sofrer por esse fenômeno da existência, ou seja, por essa maneira de ver a vida, de cultuar a morte. Inevitavelmente eu vou sofrer quando os meus entes queridos me deixarem, e eles também irão sofrer quando eu os deixar, e você também. E inevitavelmente, desta maneira que a gente cultua a morte, que a gente percebe a vida, ou seja, o fim da vida, ele traz uma série de sofrimentos para a gente e deixa uma série de cicatrizes, ou seja, porque praticamente aí 90% das pessoas, principalmente ocidentais, cultuam a vida, ou seja, o fim da vida desta maneira, de que esvaiu-se o corpo, sucumbiu-se o corpo, também com o corpo sucumbiu-se tudo que havia aqui dentro, ou seja, todo o corpo, bem como toda a mente, toda a consciência, se esvai com o corpo, torna-se um nada, torna-se algo que vá sumir do mapa do universo, quando na grande verdade isso é uma grande ilusão, e nós vamos perceber que a gente sofre por esta grande ilusão, e aquilo que faz parte da grande realidade nós temos uma certa inconsciência com relação a ela, ou seja, nós preferimos dar um pouco mais de valor na nossa ilusão do que pautar em observar a vida tal qual ela é, ou seja, ver a vida um pouco por outros ângulos. E eu vou ver aqui que, como as abelhas são, como também as formigas o são, assim nós, seres humanos, o somos, ou seja, nós temos uma certa obrigatoriedade de sermos dependentes uns dos outros, ou seja, para que o fenômeno existencial, para que a vida flua com uma certa harmonia, para que eu e para que você goze de alguns sabores, de alguns prazeres dentro da sociedade, para que também nós gozemos de alguns dissabores e de alguns sofrimentos dentro da sociedade, é necessário que eu dependa de alguns indivíduos, de alguns semelhantes meus, para que a vida aqui se suceda, seja em harmonia ou seja em desarmonia. Porque nós somos seres que nós precisamos de viver em comunidade, de viver em sociedade. Nós precisamos de grupos para que a nossa vida ela se suceda. Então a gente vê que nós, referenciando as abelhas, referenciando as formigas, nós também somos como elas. Nós não somos como, por exemplo, o coiote, animais isolados. E se porventura um de nós resolver se isolar em uma ilha, é muito provável que nós não iremos sobreviver dentro dessa ilha, tendo que viver sozinho, tendo que viver solitariamente, uma vez que a própria solidão, quando a gente se sente solitário, isso já gera uma série de sofrimentos e as pessoas fatalmente entram em depressão. Enfim, porque nós precisamos obrigatoriamente, quer queira ou não, de viver em sociedade. Então nada melhor do que, se nós precisamos obrigatoriamente, ou seja, se nós temos uma relação interdependente, mesmo que nós não queiramos, a forma mais inteligente é de que nós desenvolvamos uma certa harmonia dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então a gente vai ver aqui que o fenômeno da existência, a energia, aquele que impulsiona todos os seres humanos
seja consciente ou seja inconsciente, a gente vai ver que essa energia, em que a maioria das pessoas vão chamar de Deus, e elas vão ter uma visão um pouco estereotipada desse Deus, ou seja, elas vê esta energia como algo que está lá fora, quando na verdade a gente vê que essa grande energia aqui, ela é a vida, ou seja, quando ela se decai, como no exemplo lá da colmeia de abelha. Então a gente vai ver que assim como se dá o fenômeno existencial dentro de uma colmeia de abelha, assim também vai dar aqui dentro desta mônada, ou seja, esse Deus aqui, ou esta consciência inteligente, que é um termo que eu gosto de chamar de consciência, que dá um sentido um pouco mais técnico. Todavia, nomes, eles são irrelevantes. Nome é simplesmente para dar um norte. Ou seja, é indiferente eu chamar esta mônada de Deus, ou de uno, ou de todo, ou de consciência. Enfim, nomes são irrelevantes. E a gente tem que discutir o teor filosófico, o teor um pouco mais profundo. Ou seja, nós não devemos discutir sobre a maçã e do que ela é composta. Nós devemos discutir sobre o sabor, ou seja, então nós vamos ver aqui que a gente vai ter que, eu vou discutir sobre o fenômeno da existência, ou seja, a vida em si, o eu penso, logo existo, de René Descartes. Então a gente vai ver que essa mônada aqui, ela vai decair, desfragmentar, e ela vai dar sentido aqui no Paulo, ela vai se desfragmentar, ela vai decair, ela vai dar sentido no João, e ela vai decair, desfragmentar, e ela vai dar sentido na Maria. E aí, essa mônada altamente inteligente, ela vai se decair, vai se desfragmentar, vai se individualizar aqui, basicamente dentro dessas 7 bilhões de pessoas atualmente que compõem todo o nosso orbe. E aí a gente vai ter essas 7 bilhões de pessoas se individualizando, e cada qual aí com as suas maneiras de perceber o mundo e com as seus arquetipos de crenças e as suas maneiras de lidar aí com os conflitos, e também as suas maneiras de procurar os seus prazeres, as suas pretensões. Todavia, a maioria observa o mundo sobre um ângulo, como eu já disse, de classificar como essa grande consciência inteligente, esta providência, como se fosse um fenômeno que não estivesse dando sentido a isso, e que fosse um fenômeno, ou seja, que fosse uma energia separada, que fosse algo que está lá. Por um exemplo, Deus está lá, sentado num trono, observando você, quando na verdade ele não está lá, ele é você mesmo, manifesto na matéria, para a manutenção do quê? Para a manutenção dele mesmo. Ou seja, dentro desta matrix, que eu vou chamar de matrix tridimensional, todos os indivíduos que estão compostos aqui dentro dessa matrix, ou seja, todo indivíduo que compõe essa matrix, é o próprio Deus, ou seja, é a própria consciência, essa própria mônada manifesta e trabalhando, ou seja, contribuindo de forma consciente ou inconsciente para o ciclo indeterminado desta própria consciência. E aí a gente vai ver que ela não para só aqui, tem outros estágios, ou seja, essa própria mônada que rege a vida, ela também vai dar sentido a outros fenômenos existenciais, ou seja, a outras dimensões de realidade, ou seja, a nossa realidade não é composta só desta matrix tridimensional, onde é o palco de todos os eventos, de todos os conflitos e de todas as alegrias e tristezas, mas ela vai reger algumas outras dimensões da realidade, e aí nós teremos os famosos mundos astrais, ou purgatório, ou umbral, ou inferno, que é como os evangelhos dizem, ou o próprio céu, ou paraíso, enfim. E esse fenômeno existencial, todos eles estão trabalhando arduamente, ininterruptamente, para a manutenção desta
própria egrégora que está também contribuindo para algo maior, que este algo maior está contribuindo para algo ainda maior, e nós vamos ver que toda a existência, tudo aquilo que existe dentro do universo, existe também uma centelha que as impulsiona, ou seja, Deus está manifesto em todos nós. Nós somos deuses em ação, trabalhando arduamente, quer queira ou não, para o ciclo sem fim desta própria mônada. Ou seja, quanto mais racional é a nossa percepção com relação à existência, mais racional se torna esta egrégora. Ou seja, quanto mais nós deixarmos esta grande consciência inteligente fazer a sua vontade, porque a sua vontade é a inteligência, mais harmonioso se torna a vida. Mas como a nossa cultura, a nossa maneira de cultuar a morte é perceber, direto ou indiretamente, que é aqui que está toda a vida, que quando esta vida se esvai, a impressão é que se dá que tudo se esvai, então a gente vai começar, quer queira ou não, ter uma série de conflitos, porque nós não queremos, em hipótese nenhuma, acreditar que aqui jaz uma pessoa que nós amamos profundamente, uma pessoa que compartilhou dos momentos de prazeres, que compartilhou também dos momentos de tristezas, ou seja, e a gente ver aqui, direta ou indiretamente, quando a gente vai cultuar, quando a gente vai ali chorar neste velório, a gente está vendo, quer queira ou não, que este corpo inevitavelmente ele vai entrar naquele processo de decomposição, de putrefação, para voltar para o ciclo natural da matéria. Ou seja, este corpo feito de uma cadeia de números incontáveis de átomos que vão dar sentido às moléculas e que vão dar sentido a aproximadamente 100 trilhões de células aqui, eles fatalmente, quando a consciência deixar este corpo e voltar para esta mônada inteligente, este corpo sem a vida, ele vai voltar para o ciclo natural da matéria, ou seja, ele vai se desfragmentar, voltar a ser átomo em seu estado primitivo e posteriormente voltar a ser alguma coisa dentro desta matrix existencial. E se a gente cultuar somente o corpo, o veículo de manifestação da vida, fatalmente nós iremos sofrer, porque na grande realidade, eu sei, você sabe, quer queira ou não, esse corpo vai sucumbir e vai à catacumba e vai ocorrer todo esse processo que a gente habitualmente vê todos os dias. Por um outro lado também, quando a gente vê a vida desta forma, como o corpo sendo algo integralmente a vida, ou seja, morreu o corpo, com o corpo tudo se esvai, a gente vai perceber que a gente vai ter inimigos, porque nós vamos começar a ver a vida de uma forma totalmente individual. Embora nós precisamos de viver esse coletivo, isso aqui vai gerar uma série de inimigos, porque todos nós sabemos que todos nós temos um certo ego, nós temos ambições e pretensões, e o mundo, querendo ou não querendo, ele não gira em torno de uma só pessoa, ele gira em torno de 7 bilhões de pessoas. E se você vê a realidade dentro da individualidade, ou seja, que o João é integralmente o João e que ele não tem absolutamente nada a ver com o Paulo, então se o João for inimigo do Paulo e Paulo tiver um poder um pouco maior que Paulo, ele vai pisar em Paulo e, se possível, ele pode até querer riscar a vida de Paulo do mapa existencial do universo, ou seja, vai querer ferir o Paulo fatalmente para que o Paulo saia do seu caminho, porque esse cara aqui, ele está sendo pedra no sapato desse outro cara aqui, porque esse aqui está ferindo as pretensões desse, e fatalmente esse daqui saindo, sumindo do mapa do universo, o caminho desse estará livre, porque as pessoas vão cultuar desta maneira o corpo. Todavia,
se a gente for perceber essa grande consciência inteligente, nós vamos perceber o seguinte, que basta que alguém tire este sujeito de circulação, a consciência que dá vida para esse sujeito, o que acontece com ela? Ela volta para a mônada. E esse corpo vai lá para aquele ciclo do átomo de carbono, por assim dizer. E posterior, essa própria consciência, ela vai dar sentido a um outro corpo, assim como a gente vê nas abelhas. Ou seja, aqui a gente vai entender um pouco mais aprofundado aquele sentido que o próprio Cristo disse, que eu e o Pai somos um. Ou seja, se a gente vê sobre este ângulo, sobre essa perspectiva, a gente vai ver que realmente ele tinha toda a razão. Por quê? Porque o Paulo e o Pai é um. Eu e o Pai somos um. O Pedro e o Pai é um. Nós e o Pai também somos um. Ou seja, nós somos deuses manifestos na matéria. Então, veja bem que basta que as pessoas, ou um número muito grande de pessoas, mudem as suas maneiras de olhar para o fenômeno existencial, e essa egrégora, ela começa a se tornar mais harmoniosa. Porque se Paulo, ele tem plenamente lucidez de que ele é movido por uma mônada, este ser pensante que atua nele, que faz todo esse fenômeno, toda essa cadeia de seu corpo entrar num movimento até que a morte separe aqui consciência do próprio veículo. Ele vai se ele perceber a vida como Deus está intrinsecamente atuando nele, ou seja, ele é a própria centelha de Deus desfragmentada num corpo, e que também os outros, os demais que estão à sua volta, também faz parte desta mesma egrégora. Ele não vai sentir mais aquela vontade de combater o seu inimigo, porque o seu inimigo na verdade é um membro externo, ou seja, é um membro do próprio corpo dele que está contribuindo para a manutenção da vida e para que ele subsista. Ou seja, um aqui em número, gênero e grau precisa do outro para que a vida se suceda tal qual como ela é. Ou seja, quando as pessoas observam o mundo desta maneira, que existe uma única consciência se individualizando e contribuindo, consciente ou inconsciente, para a manutenção, qual é o sentido inteligente de você criar inimigos aqui? Ou seja, qual é o sentido inteligente de um querer combater, conflitar-se com os outros, sendo que todos são uma única consciência? Ou seja, somos trilhões e somos um. E aí a gente vai ver também que Jesus tinha toda a razão, que eu e o Pai somos um. Dentro dessa perspectiva, qual é a maneira mais inteligente de se viver harmoniosamente? Não tem outra maneira do que a gente desenvolver o amor ao próximo. Por quê? Porque quando eu tenho uma certa compaixão, eu tenho uma certa empatia, eu tenho um certo domínio sobre os meus instintos, sendo eles todos que me pulsiona através da ambição, da pretensão. Se eu tenho um certo domínio nesse meu ego, nessa minha ambição, nessa minha pretensão, automaticamente eu já estou amando o membro que é externo a mim, ou seja, partes de mim manifestas em outras pessoas. Basta que eu cumpra aqui com os meus deveres e os meus direitos, eles já têm uma certa garantia. E assim sucessivamente. Basta que João, que Paulo, que Pedro, que Maria cumpra com seus deveres sociais e certamente os seus direitos eles já estão garantidos. E se a gente vê sob este ângulo, é automático, porque você percebendo que o outro é a mesma centelha de você, não tem um sentido muito racional você intentar contra o outro, até porque a gente vai aqui perceber que, ferindo a outrem esta consciência, não encontrando mais subsídios para que ela sobreviva dentro deste corpo, ela vai voltar e posteriormente, se a gente tem um conflito social, a gente vai cair naquele conceito esotérico, naquele conceito ocultista da roda de Sansara, ou seja, essa consciência aqui um tanto quanto
percebendo o mundo ilusoriamente, ela vai voltar aqui, depois ela vai decair aqui e vai voltar, e a gente vai ter um marasmo indeterminado aí por gerações, ou seja, guerras e mais guerras e mais guerras, até que as pessoas que se conflitam entre si, elas tomem consciência de quem elas são, ou seja, deuses manifestos na matéria, e que o milagre está nelas mesmas, ou seja, para que todo esse fenômeno existencial, essa comunidade, ela viva harmoniosamente, não é necessário que algo externo venha lhes com uma varinha mágica ou uma varinha de condão e bata em suas cabeças para que elas se iluminem. É necessário que elas iluminem o seu Cristo interno, o seu eu interior, a sua centelha divina, para que isso se suceda. Ou seja, uma vez o Cristo aqui ressuscitado, ou seja, a consciência ressuscitada, ela vai viver, ou seja, harmoniosamente entre os seus. E que é o Cristo ressuscitado? É nada mais entender este processo e deixar esta grande inteligência consciente que permeia todo o nosso orbe trabalhar. E o que é deixar esta grande inteligência consciente que permeia o nosso orbe trabalhar? É nada mais nós fazermos aquilo que nos é vocacional, ou seja, nós vamos ter indivíduos aqui que nasceu com uma predisposição gigantesca de plantar batata, ou seja, ele ama plantar batata, ao passo que nós teremos um outro indivíduo que odeia plantar batata, mas ele vai ter uma predisposição para arte e assim sucessivamente. Ou seja, quando nós deixarmos aquilo que nos é vocacional, aquilo que nos é natural, aquilo que nos impele, aquilo que nós fazemos até mesmo sem ter um benefício externo para que nós fazemos, porque a gente vai entender isso por dom, ou seja, eu tenho o dom de fazer essa coisa, eu não estou muito preocupado em querer ganhar para mim fazer, eu faço isso porque isso me é vocacional e eu faço isso por lazer, e eu gosto de demonstrar esta minha especialidade aos demais, ou seja, intuitivamente ou inconscientemente, todos nós somos impulsionados a mostrarmos os nossos talentos, seja ele qual for, aos demais, porque a vida acaba sendo um pouco até sem sentido você ter disposição para um certo talento e você ficar trancafiado e não mostrar para ninguém. Você acaba até se deprimindo, porque a sua vontade maior é demonstrar às outras pessoas o seu talento. E a gente vai ver também, basta que você acesse a internet, acesse o YouTube, e você vai ver que o talento em si, as vocações, os dons, eles não estão em mãos de pequenos grupos, ou seja, todo ser humano tem um certo talento, e a partir do momento que essa sua pretensão é ferida por uma série de inconsciências sobre o próprio fenômeno da existência, então quando ele tem essa sua vocação ferida e ele passa a fazer aquilo que não é vocacional, ele passa a fazer as coisas em troca de algo, ou seja, ele passa a negociar o seu ego com o meio externo, ou seja, eu faço se tiver algo em troca. Enfim, nós vamos perceber que tudo isso é um fenômeno que ele é obrigatório, ou seja, todos nós, uma vez dentro desta mônada, existindo dentro desta mônada, sendo esta mônada, não tem muito essa de eu acredito ou não na morte, eu acredito em vida após a morte ou não. Acontece que nós somos impulsionados por uma inteligência maior desfragmentada em nós mesmos, e é essa vontade que vai reger todo o fenômeno da existência, seja em qualquer canto do cosmos. Ou seja, quanto mais contra a maré eu nado, mais eu sofro, porque o grande fluxo é quem domina. Ou seja, é necessário que eu entre no grande fluxo dessa consciência inteligente para que a vida se torne harmoniosa. Mas e se eu insisto em não seguir o grande fluxo? Eu fico sofrendo até que a ficha caia e eu siga o grande fluxo, porque de uma ínfima bactéria, de um ínfimo organismo vivo, a uma colossal e gigantesca estrelas, todos são estritamente necessários para a existência de todo o cosmos. Ou seja, eu tenho uma consciência aqui que ela não
é mais ou menos que ela não quer muito saber se a gente acredita ou não. Acontece que nós somos partes intrínsecas dela, e se você fatalmente sucumbir, desaparecer, tornar-se um nada, fatalmente tudo isso aqui vai entrar em colapso, ou seja, a grande consciência que rege tudo jamais vai permitir que isso aconteça, e enquanto as pessoas não fizerem a vontade desta grande consciência, que a vontade maior é que amemo-nos uns aos outros, porque esse sentido de amemo-nos uns aos outros, nós vamos perceber porque nós somos um todo, ou seja, somos 7 bilhões e somos um desfragmentado e dando sentido aqui a toda essa realidade e contribuindo de maneira consciente ou inconsciente para o todo, ou seja, quando nós amarmos uns aos outros, ou seja, aprendermos a viver inteligentemente uns com os outros, que é o sentido assim, o amor relacionado à liberdade, não é aquela coisa possessiva, com certeza a nossa sociedade se tornará mais harmoniosa, e enquanto isso não se manifesta, não é dado luz a isso, é sofrimento em cima de sofrimento, até que as pessoas entendam que a melhor maneira de resolver os conflitos está com certeza na harmonia, na passividade, porque toda vez que eu gero um certo sofrimento em minha volta, esse sofrimento, na mesma proporção que eu atiro para fora, ele vem para mim mesmo, ou seja, se eu planto sementes do bem, eu colho frutos do bem, se eu planto sementes do mal, por assim dizer, eu vou colher sementes do mal. E assim, essa vida, ela se sucede por longas gerações, e isso nunca se acaba até que a pessoa se dê conta de que ela faz parte de uma única mônada e que ela precisa aprender a viver até que nós demos um salto quântico na consciência e a coisa flua harmoniosamente e a gente desenvolva outros mecanismos científicos, outros mecanismos tecnológicos, para cada vez mais a gente ver que essa é uma realidade sutil que permeia todo o nosso orbe e que permeia todo o cosmo, e que é essa grande energia que eu vou chamar de consciência, ou que você também pode compreender sendo Deus, o uno todo. Isso é irrelevante, é ela quem rege tudo e é ela quem impulsiona a vida de tudo e de todos. Então a cultura da morte, que eu digo que é um tanto quanto doentia, é nós cultuarmos o veículo e não a mente. Ou seja, eu posso comparar aqui um exemplo de o sujeito aqui, esse indivíduo, vamos chamá-lo de Pedro, ele sucumbe, ou seja, esse indivíduo aqui, ele tem um veículo e esse seu veículo dá perca total. Ao tentar consertá-lo, o engenheiro mecânico diz a ele que sem chance de seu carro voltar a funcionar, esse sujeito aqui, ele vai na sucata, vende o seu veículo, deixa o seu veículo lá e ele vai passar a ficar a pé ou de bicicleta, e as pessoas de sua volta, as pessoas que amam esse sujeito que tinha o veículo, em vez de ir lá cultuar ele mesmo, não vai lá no ferro velho e vai cultuar o seu veículo e vai sofrer pelo seu carro. E se a gente for pensar desta maneira, a gente vai ver que não tem um sentido racional de maneira nenhuma, porque ninguém vai lá na sucata adorar o veículo do sujeito que o perdeu, e sim a gente vai lá e trazer até um certo consolo, tipo, não esquenta não, isso é coisa material e você consegue novamente, e assim sucessivamente. E se a gente fazer uma comparação quanto ao evento morte, a gente vai ver que indiretamente ele está ligado a esse fenômeno, quando o cara perde o seu veículo. Isso se dá a mesma coisa, ou seja, quando a mônada, ela não encontra mais as substâncias necessárias para que esse corpo se manifeste, para que ela se manifeste no corpo, ela volta aqui para a mônada e posterior ela vai voltar a ser um outro corpo, ela vai ocupar um espaço dentro dessa sociedade ou de uma outra sociedade, esta que a própria providência, esta própria inteligência consciente vai julgar que ela deva estar de acordo com
o seu grau aqui existencial, o seu grau de claridade de existência. Então a gente vai observar que se a gente cultuar desta maneira e não cultuar o veículo que inevitavelmente vá putrefar, a gente vai começar a ver o mundo sob outro ângulo, sob outra ótica. Ok, pessoal? Então basicamente era isso. Eu espero que vocês aí entendam o meu exemplo e espero que esse exemplo aqui ele venha a somar com os teus conhecimentos, e eu espero que isso possa se tornar uma semente de paz, de amor, e que possa contribuir para o teu crescimento intelectual, para o teu crescimento espiritual e para o teu crescimento como viver em harmonia, como viver melhor entre os seus semelhantes. Aqui tem um desenho para finalizar que eu achei bem interessante aqui, que vocês vão ver que é mais ou menos o ciclo ali que eu estou dizendo da mônada, ou seja, ela que vai gerar um corpinho dentro do ventre, né, da mamãe, como se fosse a abelha rainha, e nós vamos ter todo aquele processo de aprendizado dentro da cultura, dentro da Matrix, ou seja, é aqui que ele vai desenvolver a sua maneira de perceber a vida dentro dessa comunidade, sendo essa comunidade um pouco inconsciente com relação à grande realidade. Essa mônada manifesta também será inconsciente, sendo ela tendo um pouco mais de claridade, e essa mônada também, assim sucessivamente, e este é o ciclo que nós podemos chamar de reencarnação, enfim, e outros conceitos aí que a gente tem com relação à vida. Bom, para finalizar, eu quero também falar para vocês que eu tenho 2 livros publicados, e se caso vocês se interessarem, eu vou deixar aqui na descrição do link para vocês obterem aí, se caso quiser se aprofundar mais em outros assuntos. Esse primeiro livro aqui eu vou discorrer aqui, Conflitos na Psique mesmo, é uma forma de você observar o mundo sob outro ângulo, ou seja, ver o mesmo fenômeno acontecendo, mas você ver por outro ângulo, ou seja, este livro aqui ele traz algumas questões de como você converter aquilo que você julga mal e converter isso como aprendizado, e posteriormente isso ele não se torna algo que está ferindo constantemente a sua vida, e que é algo que está fazendo com que você volte a nadar conforme o curso te manda. Esse outro livro aqui, Felizes até que a morte vos separe, trata um pouco mais de um romance filosófico, onde eu vou discorrer alguns conceitos de como a vida, como nós gostaríamos que fosse, mas a vida como ela é genuinamente, ou seja, palco de muitos conflitos, e aqui vão ter algumas resoluções para que você dê traga uma certa harmonia aí no seu relacionamento. E esse romance aqui ele é de cunho mais filosófico, ele vai trazer também alguns pontos críticos, e ele também vai trazer alguns pontos aí futuristas, e no final é a pessoa, ela que vai decidir aí se o personagem do livro ele é um ser iluminado, ou se ele é um ser totalmente diabólico. Enfim, se vocês acharem interessante aí, quiserem me ajudar, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Então é isso. Grande abraço a todos, muita felicidade. Não se esqueçam de se inscreverem em meu canal, e até um próximo vídeo. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para comentar. Abraços, pessoal.